Nós começamos falando com o professor Paulo Carvalho, que é coordenador do Centro de Estudos de Budismo Bodhisattva de São José do Rio Preto, para fazer sua palestra. Boa tarde a todos. Muito bom rever vocês, muito bom estar aqui de novo. Muito bom ver tantos corações se movendo no entorno de um propósito tão sublime, né? Eu comentava há pouco com o Arthur. Há um conselho muito precioso que vem sendo dado pelos mestres do budismo e que eu levo muito em consideração desde que ouvi, e que é o seguinte: milhões e milhões de coisas estão acontecendo nesse exato instante ao redor do mundo. Milhões e milhões de situações que poderiam render notícias das mais diversas. Mas, obviamente, nem tudo é noticiado. Então, quando nós vamos assistir a alguma notícia no jornal, ou quando nós vamos ler a respeito, é muito importante que nós saibamos manter a visão consciente a respeito de por que exatamente aquela notícia foi escolhida e quem exatamente escolheu aquela notícia. Porque se a gente parar para pensar, não acontece só coisa ruim no mundo, né? Ao mesmo tempo que uma notícia que a gente recebe a respeito de violência ou a respeito de um crime sendo cometido, nesse mesmo tempo tem gente salvando gente, tem gente cuidando de gente, tem gente educando gente, tem gente acolhendo gente, tem gente se melhorando, tem gente se aprimorando, tem muita coisa boa acontecendo. O fato de vocês estarem aqui agora, diante das milhares de possibilidades que vocês tinham na vida, vocês estarem dedicando esse tempo para estar aqui agora, mostra que a humanidade é essencialmente boa. Se vocês olharem para o círculo de amizades e para o círculo de convívio de vocês, vocês vão ver que a maioria das pessoas que vocês conhecem são absolutamente boas. Ou seja, o mundo vai bem, obrigado. A gente está caminhando numa boa direção. A maneira como as coisas são transmitidas é que pode, em alguns momentos, nos dar a sensação de que a humanidade tem piorado. Mas isso não é verdade. Então, a reflexão no entorno desse tema, falar sobre virtudes, é algo extremamente oportuno, não só para que nós pensemos a respeito de como isso poderia ser cultivado, mas também para que nós consigamos olhar para nós mesmos com um olhar de identificação um pouco mais compassivo, um olhar de reconhecimento um pouco mais amoroso. Não amoroso só com as outras pessoas, mas amoroso com a gente mesmo. Porque a compaixão que não te inclui é incompleta. Então é imperioso que nós olhemos para esse momento como um momento muito auspicioso. E eu começo a compartilhar com vocês, então, a visão do budismo a respeito das virtudes, exatamente por esse ponto. Segundo o budismo, o fato de todos nós estarmos aqui agora, numa condição humana, que nos dá a liberdade de ponderar a respeito das motivações que nos movem, diante da liberdade de aprender, de praticar, de corrigir um erro, de reconhecer no outro dores que são muito semelhantes às minhas. O fato de nós estarmos nessa exata condição aqui e agora, por si só, já é um milagre. A isso o budismo chama de vida humana preciosa. Nós temos todas essas condições que eu mencionei e ainda temos a liberdade de praticar o culto religioso que mais nos comove, de modo que nós tenhamos condições de evoluir dentro das nossas possibilidades no momento em que nós nos encontramos. Creio, muita gente não vive assim. Em alguns lugares do mundo, nós não temos essa liberdade. Além disso,
Nós somos uma manifestação de energia que segue num fluxo contínuo e que não vai cessar nunca. Então, esse exato momento em que nós nos encontramos dentro desse invólucro físico, nos manifestando como nos manifestamos agora, é como se fosse um flash no meio de uma noite escura. Passa muito rápido. Como é que nós vamos aproveitar isso? Com que tipo de olhar nós vamos ocupar esse tempo? Essa é a questão que levanta todo o ensejo a respeito do cultivo, da noção de cultivo de virtudes no budismo. Agora, quando a gente fala em virtudes, muitas vezes a gente pensa de maneira aquisitiva, não é? Se vocês pararem para notar, normalmente a gente pensa em virtude, pensa em algo que a gente precisa desenvolver, pensa em algo que a gente precisa adquirir, pensa em algo que a gente precisa aprender. E no budismo, o caminho seguido é um pouquinho diferente. No budismo, ao invés de pensar em começar cultivando alguma coisa, a gente começa através de um processo em que a gente possa eliminar algumas coisas. Esse sufixo ismo é uma coisa ocidental, né? Budismo, catolicismo, islamismo, espiritismo, isso é uma coisa ocidental. No Oriente, as tradições não são sempre representadas dessa forma. O budismo mesmo, eu não sei se eu já falei isso aqui para vocês. Se eu já falei, eu repito, né? Em tibetano, por exemplo, o budismo não chama budismo. O nome do budismo em tibetano é Nampasan Gebetyo, que significa elimina e desenvolve. Então, se fosse traduzir para o português, o budismo em português seria elimina e desenvolve. Fica uma coisa também estranha, né? Mas para eles faz todo sentido porque a nomenclatura da tradição é dada a partir do propósito da tradição. Então nós vamos ver que o cultivo das virtudes no budismo, ele começa não com um processo de aquisição, mas com um processo de eliminação. É muito parecido com o trabalho de um escultor, sabe? Quando o escultor quer revelar a imagem, ele não agrega material, ele tira. Ele não agrega mais madeira, ele lasca a madeira, ele tira os excessos para revelar uma imagem que nos agrade aos olhos. No budismo a gente faz um processo um pouco parecido. Quando Siddhartha Gautama, o príncipe, se sentou em meditação e iniciou o seu caminho espiritual em busca da iluminação, até se tornar Shakyamuni Buda, o ser iluminado, ele fez isso a partir de um ponto que é muitíssimo importante. Ele contemplou o sofrimento de todos os seres e isso o comoveu profundamente. Ele viu que todos os seres estavam vivendo uma experiência cíclica de nascimento, envelhecimento, adoecimento e morte, e onde todas as pessoas seguiam com as suas vidas, independente do estilo, independente das crenças, independente das escolhas que faziam na vida, se motivando por dois pontos-chave. Tentar adquirir alguma satisfação, tentar obter algum nível de felicidade e tentar evitar o sofrimento, fugir da dor. O que acontece é que isso não estava funcionando. Por mais que as pessoas tentassem obter algum nível de satisfação e evitar a dor, quase sempre a maneira como elas colocavam o propósito em cima disso tudo, fazia com que elas experimentassem mais sofrimento. A gente vê isso todos os dias. Imagina, por exemplo, uma pessoa cujo maior propósito de vida seja trabalhar e acumular bens materiais. Quantos de nós não conhecemos pessoas cujas vidas são assim, não é verdade? A pessoa vive para trabalhar e trabalha para comprar coisa. De certa forma, essas pessoas estão tentando obter algum nível de satisfação e segurança a partir da aquisição de bens. Mas um fator comum que sempre acontece é a questão de que na aquisição, assim que há a conquista, aquela energia cessa. E aí então surge uma outra sensação de falta e ela começa a perseguir algum outro tipo de aquisição, ou seja, não traz nenhuma satisfação permanente. A primeira vez que eu vim aqui eu falei sobre isso, né? Da mesma forma, as pessoas se relacionam umas com as outras, tomam determinadas atitudes, desenvolvem determinados
hábitos de relacionamento e etc., tentando evitar a dor. Às vezes até se omitem em alguns aspectos tentando evitar a dor. Mas isso também não funciona, né? O que acontece então é que o príncipe Siddhartha falou, deve haver alguma outra forma. Deve haver algum caminho para que isso possa ser resolvido. Os caminhos que eu conheço dentro desse mundo não resolveram até agora, então eu vou encontrar algum outro. No processo de iluminação, ele contemplou 4 verdades. 4 verdades que são o esteio de todo o budismo. A primeira verdade diz que o sofrimento existe. O sofrimento está patente diante dos nossos olhos. A segunda verdade diz que o sofrimento é construído. O sofrimento ele não brota por si só. O sofrimento ele não aparece de forma espontânea. Ele também não é uma forma de castigo nem nada disso. O sofrimento surge como consequência de uma série de causas que foram cultivadas por nós mesmos. A terceira verdade diz, se ele é construído, dá para dissolver, dá para desconstruir. E a quarta verdade diz que uma das formas de dissolver o sofrimento é o nobre caminho de 8 passos, que começa com uma análise da nossa motivação. Então, para todos os efeitos, se a gente fosse colocar isso daqui em termos bem triviais do nosso dia a dia, a questão-chave é, por que você crê no que crê? Por que você faz o que faz? Por que você decide o que decide e como decide? Por que é que você se relaciona com as pessoas como se relaciona e etc. Encontre a sua motivação e você vai saber se o caminho que você está seguindo é coerente ou não. Certa vez perguntaram para o mestre do meu mestre. O meu mestre é o Lama Padma Santen. E ele foi aluno do Chagdud Rinpoche, um mestre tibetano que, por uma série de confluências, acabou morando no Brasil um tempo, né? E perguntaram para ele, mestre, como é que eu posso saber o que aconteceu nas minhas vidas passadas para eu poder compreender um pouco melhor o meu karma? E ele disse, olha, você não precisa consultar nada que vá além da existência atual, no seguinte sentido, você quer entender o que aconteceu nas suas vidas passadas? Beleza, olha para as consequências que você está experimentando aqui e agora. Olha o tipo de vida que você está levando, o tipo de desafios que você está enfrentando. E você quer saber como é que vai ser a sua vida futura? Observa a tua semeadura. Observa o que você está fazendo aqui e agora. Quais são as tuas motivações? E aí você vai saber se essa vida futura vai ser boa ou não. Então a motivação é o primeiro ponto. Motivação é uma palavra interessante. Ela é a união de 2 fundamentos. Motivação vem de motivo para a ação. Se nós enxergarmos a nossa existência como sendo algo circunscrito a esses 70, 80, 90 anos que nós permanecemos aqui na face da Terra, a gente vai entender que as motivações quase sempre vão ter a ver com esse conceito de mundo, né? De fato, vai voltar naquele ponto que eu falei. Comprar algumas coisas, trabalhar, se relacionar com algumas pessoas, criar uma família e tentar deixar algum legado. Agora, se nós enxergarmos que o cenário da existência vai muito além do período de permanência do corpo físico, a coisa muda completamente de figura. E nisso, nós temos um cenário onde as religiões elas têm um ponto em comum. Notam? Independente de serem reencarnacionistas ou não, todas elas creem que, assim que cessa a vida do corpo físico, aquilo que anima o corpo físico de fato segue. Ou vai para o céu, ou vai para um processo evolutivo de outros mundos, ou vai para uma próxima reencarnação, que cada uma crê de uma forma. Mas todas elas batem nesse ponto, que significa que nós não somos esse invólucro de carne através do qual nós nos reconhecemos. Dentro desse conceito que eu apresentei para vocês, então, o primeiro passo, o primeiro conselho do budismo para que nós possamos pensar num cultivo coerente de virtudes tem a ver com essa análise da motivação. O primeiro passo dentro da conceituação budista é chamado de cultivar a motivação correta. Cultivar a motivação correta tem a ver com a busca de valores, a busca de um tipo de felicidade que não dependa de causas e condições. Então, já inicia-se um processo de eliminação. Imaginem o seguinte, imaginem que eu sou um professor
E imaginem que eu seja muito orgulhoso da minha condição de professor. Qualquer coisa que venha a ameaçar a minha posição, profissionalmente falando, vai me gerar um incômodo muito grande, não é verdade? Então aí eu posso começar a ficar aflito com aquilo, me sentir ameaçado, sentir que de alguma forma eu posso perder prestígio, ou perder o trabalho, perder a forma de sustento, ou perder uma posição importante que eu lutei muito para conquistar, e etc. E o meu sofrimento vai ser tão maior quanto mais fixado nessa imagem de um professor que tem algo a defender eu tiver. Então, o grau de sofrimento que eu experimento, ele é diretamente proporcional ao grau de fixações que eu tenho. Quanto mais apegado eu for a essa condição de um professor orgulhoso, que conquistou uma posição importante, etc., quanto mais apegado eu for, mais dor eu vou sentir. Desse tipo de dor surge um processo de defesa. E desse processo de defesa surgem todos os conflitos que a gente estabelece na vida. Quando eu falo em conflitos aqui, não necessariamente a gente precisa pensar em discussão, rusga, nada desse gênero. Tem essa possibilidade, obviamente. A gente pode entrar em combates pessoais com as pessoas que eventualmente pareçam estar ameaçando a nossa condição. Mas não é só isso. Uma pessoa, por exemplo, que se mova desesperadamente, tentando fazer um curso em cima do outro, compulsivamente, achando que tem que fazer 10 pós-graduações para poder manter uma determinada posição profissional. Essas pessoas que ficam cercando a própria condição de uma infinidade de providências que vão sugando as suas energias, essas pessoas estão num processo de defesa. Entendem? Porque assim, é ruim fazer pós-graduação? Óbvio que não. É maravilhoso fazer pós-graduação, desde que aquilo tenha um motivo, um propósito que vá além da obtenção de um título em si. O título vale pouco se comparado com o propósito. A pessoa que faz as coisas que faz para defender uma identidade, ela não está muito ligada, muito consciente do propósito. Ela está tentando defender uma posição. Isso não é uma boa motivação. Então, cultivar a motivação correta tem a ver com um processo de superação das nossas fontes primárias de raiva e medo, ação incessante, que é essa que eu falei para vocês, as coisas que a gente faz infinitamente para tentar sustentar posições que são naturalmente impermanentes, e o apego às identidades. Adendo. Quantos daqui de vocês sentem que, ultimamente, de alguns anos para cá, dormem e acordam como se tivesse passado um caminhão em cima? Acordam cansados, assim. Você dorme, você deita para dormir, mas você acorda esbagaçado, parece que você correu uma maratona durante a madrugada. Quantos de vocês? Não precisa nem levantar a mão se for ficar com vergonha. As risadinhas de vocês já denunciaram todos vocês. Vocês sabem por que a gente está sofrendo disso, gente? Eu falo a gente porque eu estou junto, tá? Vocês sabem por quê? Existe um conceito muito, muito importante chamado lei de impermanência. A lei de impermanência diz que todas as coisas construídas inevitavelmente vão cessar. Inevitavelmente. Se a gente olhar para uma carreira profissional, a gente vai ver isso acontecer de forma bastante interessante, né? De repente, assim, algumas pessoas que estavam com uma carreira muito sólida no advento dessa crise econômica que nós estamos atravessando, viram carreiras supostamente muito sólidas se esvaírem como fumaça, né? Mas a gente experimenta isso em todas as esferas da vida, nota? Relacionamentos, aquisições financeiras, a construção de uma casa, a construção de uma família. As coisas, a energia ela se aglutina e ela se dissipa de forma muito natural. E não tem nada de errado nisso. A gente às vezes sofre porque assim, a gente não gosta de mudança, né? As coisas acontecem favoravelmente, a gente tenta sustentar aquilo ali. Aí as coisas acontecem de uma forma que nos incomoda, a gente quer que aquilo acabe logo, né? Mas não é necessariamente um problema isso. Verdade seja dita, a vida ela pulsa em todos os aspectos. A natureza não faz assim. A natureza ela é naturalmente expansiva e contrativa. Se vocês observarem as marés, a maré vaza e depois ela enche. A lua, as fases da lua, as estações do ano, né?
A natureza ela se recolhe e ela se expande naturalmente. Os chineses chamam isso de Wu Wei, né? Eles dizem que o universo respira. Então, o universo se contrai e se expande em todos os sentidos. Nossos corpos são assim, né? A gente se contrai num movimento, num fluxo de energia, surge a vida, a gente se expande, depois a gente se contrai de novo, até para a própria geração da vida, o corpo se expande, acontece a fecundação, o corpo se contrai, depois o corpo se expande de novo, vem o nenenzinho, o corpo se contrai, e assim é. Por que não haveria de ser assim com o seu trabalho? Por que não haveria de ser assim com os seus relacionamentos? Por que não haveria de ser assim, sei lá, com o teu time de futebol? Meu time foi campeão ano passado, né? Grande coisa. Esse ano ele vai tomar na cabeça, certeza. E assim vai, gente. Mas a gente sofre muito, né? Ponto-chave. A gente não sofre porque as coisas são assim. A gente sofre porque as coisas são assim e a gente gostaria que elas não fossem. Então, o cultivo da motivação correta tem a ver com isso. Desenvolver um olhar lúcido a respeito de como a gente poderia concentrar energia nas coisas que realmente têm valor. Nas coisas que realmente vão trazer algum nível de benefício que se expanda, que vá além das causas e condições. Aí teve início o processo de lapidação, o processo de eliminação. Nós não estamos pensando ainda em desenvolver virtudes, nota? Não estamos pensando nisso ainda. O passo seguinte é a gente começar a evitar as ações equivocadas da mente. As ações equivocadas da mente são coisas que a gente comete por impulsos. A gente comete por impulsos, por exemplo, relacionados à má vontade, relacionados à inveja e competitividade, relacionados ao orgulho. E disso brotam todas as ações não virtuosas que a gente comete. As ações equivocadas de mente são a má vontade, a avareza e o falso entendimento. Então a gente começa evitando isso. Evitar a má vontade, por exemplo, tem a ver com o reconhecimento de que essa oportunidade que nós temos aqui, ela de certa forma é urgente, né? A gente não tem nenhuma garantia de que essa vida vai durar muito tempo. Nas últimas 2 semanas, é meio triste isso que eu vou contar, mas eu vou contar para vocês. Nas últimas 2 semanas eu enterrei 5 amigos. Nenhum conhecia o outro, não foi a mesma situação. Eu enterrei 5 amigos em 15 dias. E eu achava que eles fossem durar muito mais tempo do que eles duraram. Foi assim, ó. O mais velho tinha 70 anos, tinha vivido bastante, estava um pouquinho doente. Mas a mais nova tinha 54 anos, era uma pessoa extremamente saudável, uma professora de atividade física, tudo, uma pessoa com hábitos extremamente saudáveis. A vida é um sopro, gente. Então não há espaço para má vontade. Não há espaço para má vontade com relação a nada, principalmente com relação às outras pessoas. Entende? A avareza tem a ver com as coisas em que a gente se omite e que vão muito além de dinheiro. Isso é muito importante observar. A gente pode, por exemplo, ser avarento de atenção genuína com as pessoas, né? Por exemplo, as pessoas que convivem com você no seu círculo familiar. Será que você tem conseguido olhar essas pessoas nos olhos de verdade? Será que você tem conseguido prestar atenção no que elas dizem de verdade? Será que a gente tem se mantido verdadeiramente aberto para a dor das pessoas, para a situação das pessoas, ou mesmo com as coisas boas que as pessoas estão fazendo, né? Porque hoje a gente não dialoga muito mais, né? A gente fala em conjunto, assim, a gente não dialoga muito, entende? Fica aquela coisa assim, ô Wagner, tudo bem? Ó, meu nome é Paulo, não sei o que, a gente começa a conversar, aí o Wagner fala assim, então, eu nasci em janeiro, eu sou de Capricórnio, aí eu falo assim, então, eu sou de Áries. Aí fala, então, eu trabalho com leis, eu falo, não, eu trabalho com tecnologia. Eu não me interesso com o que ele está falando, a gente parece que está competindo. Ele não me perguntou qual que é meu signo, ele estava falando da parte dele, eu poderia muito bem me interessar genuinamente. Legal, você trabalha com leis, em que área especificamente? O que você tem feito? Onde é que você atua? Em que cidade você mora? Nossa, que legal, como é que você foi parar nessa área? A gente não se interessa mais pelas pessoas. Isso é avareza de atenção genuína. Isso é avareza de compaixão. A gente comete tudo isso, né? Avareza de compreensão com os outros, etc. E a questão do falso entendimento tem a ver com o quanto as nossas buscas têm se tornado rasas. As nossas dores, elas são latentes. E se vocês observarem, muitas
muitas das possibilidades que surgiram diante de nós nos últimos anos abriram um leque muito interessante, né? Hoje, por exemplo, você tem acesso a práticas meditativas, você tem acesso a grupos de estudo de várias religiões, você tem acesso a grupos de orações, e você tem acesso à acupuntura, você tem acesso a inúmeras terapias alternativas, você tem acesso a um monte de coisa. Mas muitos de nós procuramos por isso a partir de alguma dor que a gente sente, e a gente vai um pouquinho nesse, um pouquinho naquele, um pouquinho no outro, e a gente não se aprofunda em nenhum caminho. Quando a gente não se aprofunda em nenhum caminho, a gente não se dá a oportunidade de perceber que quase todos os caminhos estão percorrendo a mesma estrada. Aquilo que de repente você vê na porta de entrada de uma determinada tradição, na outra tradição também tem, só que é um pouco mais para frente. São todas raios da mesma roda, o centro é o que importa. Aí, à medida em que a gente vai olhando para isso, tem outras coisas a evitar. A gente está falando de começar a evitar as coisas pelo nível sutil. Aí nós vamos começar a descer para os níveis mais grosseiros. Em seguida, então, vem evitar as ações equivocadas de fala. Às vezes, no budismo, a gente também vai falar sobre ações equivocadas de energia, que tem a ver com evitar a mentira, a agressão com palavras, a fala inútil e a geração de discórdia. Por quê? Porque são formas de usar a energia da fala extremamente destrutivas. A mentira, ela incita um processo de mergulho na ilusão por parte de quem ouve. E nisso a gente incorre num karma muito negativo, porque todas as vezes a gente deveria eliminar a visão ilusória por parte das pessoas, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Se ao invés disso você mergulhar a pessoa mais ainda na ilusão, isso é muito problemático. Eu vou estourar um pouquinho, tá? A agressão com palavras é uma coisa extremamente desnecessária, porque ela é um ato que só é cometido quando você ignora completamente que a pessoa que está diante de você é você mesmo. O Lama Padmasambhava, ele fala uma coisa que eu acho super comovente. Ele fala assim: Paulo, seja muito cuidadoso na tua relação com as outras pessoas, porque o outro é você em outro mundo. Se você tivesse nascido onde ele nasceu, vivido como ele viveu, experienciado o que ele experienciou, se relacionado com as pessoas que ele se relacionou, enfrentado os desafios que ele enfrentou, muito provavelmente você estaria fazendo exatamente a mesma coisa que ele. E dependendo do teu grau de ignorância, talvez você estivesse fazendo pior. Então seja compassivo com todas as pessoas. Porque o outro é você em outro mundo. Falar inutilmente é uma coisa que é considerada pecado em várias religiões. Vocês sabiam disso? Sabiam disso? Lá no Oriente é muito comum isso. Na maioria das religiões, a fala inútil é considerada um pecado. Porque ela implica em você roubar tempo da pessoa. E tempo é uma coisa que não tem jeito de pagar. Não dá para devolver. Eu estou conversando com o Alexandre, aí eu fico 20 minutos falando abobrinha na orelha dele. Ele tem um coração bom, o tamanho do mundo, ele me acolhe, né? Ele me ouve e tudo mais, ele me deixa falar. Só que eu não tenho como devolver 20 minutos de vida para ele. Quanto que custa 20 minutos da sua vida? Que jeito que eu vou devolver isso? Não tem como. Então isso é considerado pecado grave em muitas religiões orientais. O budismo não tem esse conceito de pecado, eu não quero que vocês confundam as coisas, tá? E a geração de discórdia, porque é um processo de fomento à destruição. E por fim a gente começa a evitar as ações equivocadas de corpo, que são matar, roubar, praticar sexo impróprio. Notem, até aqui eu só estou falando de eliminar. Então a gente começa por um processo onde, se eu quero realmente ajudar as pessoas, eu tenho que começar por mim. Se eu quero ser alguém, um agente de cura para as pessoas, eu tenho que me curar primeiro, porque do contrário é como se eu estivesse me metendo a ser um médico, mas eu sou uma pessoa muito doente. Né? Um médico que tem uma doença infecto-contagiosa e que vai trabalhar no meio de pessoas, eu só vou causar mais prejuízo. Não vai dar certo. Então eu começo por mim. Esse processo de eliminação, ele também é um processo de autorreconhecimento e de autocompaixão. A partir do momento em que eu consigo passar por essas etapas, aí sim eu começo com o cultivo das virtudes. Que no budismo a gente não chama de virtudes, a gente chama de paramitas, ou perfeições. E que são compaixão, amor, alegria e equanimidade, num primeiro momento. Então,
O olhar compassivo é aquele que tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, no mundo do outro. O amor, ele já transcende um pouco até a relação de aceitação. Ele é um amor livre da relação dual, ou seja, ele é esse cultivo de amor do qual o Buda fala, é um cultivo que supera as barreiras do isso eu gosto, isso eu não gosto. É amor por todas as pessoas em todas as condições, independente do que esteja acontecendo. Tem a ver com aquele reconhecimento de que o outro sou eu em outro mundo. Alegria, que tem a ver com o reconhecimento de que a parte mais importante para todo esse processo de mudança a gente já tem. Não dá para falar em virtude sem pensar na sua raiz. E a raiz é o fato de que todos nós estamos vivos aqui e agora. Se nós não estivéssemos vivos, nada disso daqui faria sentido. Então nós estamos, que bom, nós já temos tudo que é necessário, o resto é correr atrás. E a equanimidade tem a ver com essa capacidade de acolher o outro. Entendendo é a visão de um espelho, né? Se o outro sou eu em outro mundo, não interessa o que ele esteja sofrendo, não interessa o que ele esteja passando, que ele venha, porque é muito provável que eu mesmo tenha experimentado essa mesma situação em outra vida. E depois isso ascende a um outro nível e começa com o cultivo de generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Então, num resumão prático para fechar a linha de raciocínio. De onde vem a motivação? A motivação vem do sofrimento. Quando eu reconheço o meu próprio sofrimento e o sofrimento das outras pessoas, em algum momento isso vai tocar no meu coração e vai fazer com que eu pare para pensar se existe alguma outra forma de lidar com isso ou não. Nós não estamos condenados. Definitivamente nós não estamos condenados. Então tem uma forma de sair dessa enrascada. O começo de tudo é o cultivo da motivação e a eliminação das nossas ações equivocadas. Isso exige prática. É por isso que no budismo nós não falamos em missa, em culto, em nada disso. A gente fala em prática. Tudo a gente chama de prática. Por quê? Porque vai exigir treino. A gente vai falhar nesse processo de eliminação. Não tem problema. Se a motivação estiver ok, o processo está ok. A gente vai lá e repete, e repete, e repete até dar certo. Em seguida a gente começa com o cultivo. E aí vem as paramitas, as perfeições. Depois a gente começa a pensar em como é que a gente pode oferecer algum nível de suporte para isso tudo. O suporte para esse processo está na meditação. No budismo nós cremos piamente nisso. E isso não está circunscrito ao budismo. Entendam isso. Meditação não tem nada a ver com religião. Muitas religiões se valem da meditação como uma ferramenta extremamente útil para que a gente reduza os níveis de discursividade mental e consiga acessar níveis mais profundos de consciência. Qualquer hora eu gostaria de compartilhar com o Wagner, e aí isso pode ser acessado por todos vocês, a gente tem um comparativo entre a pirâmide das necessidades de Maslow e os níveis de consciência alcançados com a meditação. Basicamente é o seguinte: quando a gente não medita, quando a gente não desacelera a mente, é como se nós vivêssemos literalmente por instinto. É um instinto mais sofisticado do que o instinto animal, mas ainda assim é instinto, porque nós somos movidos por automatismos. Através da meditação a gente reduz a aceleração mental, reduz a discursividade mental e começa a olhar as coisas como elas realmente são. Porque sem isso, a nossa cabeça fica oscilando como se fosse um pêndulo o tempo todo. Ela vai lá no passado, colhe referenciais nas nossas experiências passadas, vai lá no futuro e projeta cenários baseados nesses referenciais. Se os referenciais passados foram tristes, a gente vai projetar um futuro de sofrimento e vai viver ansioso, por exemplo. Né? Ou depressivo. Porque às vezes o pêndulo vai e não volta. Né? Ele vai no passado e fica lá no passado. Aí você começa a viver como um sonâmbulo. Né? Sem meditação não dá para sair disso. A meditação é o suporte do processo inteiro. O foco está na sabedoria da atenção, então através da meditação a gente consegue voltar e permanecer no momento presente. Permanecendo no momento presente, aí sim nós vemos as coisas como elas são. Vendo as coisas como elas são, o nosso foco fica mais límpido e a gente consegue ter um nível de ação um pouco mais efetivo no trabalho como um todo. E por fim, aí sim, vem a manifestação natural da mente, que é a manifestação não dual.
A gente chama isso de sabedoria da perfeição não criada. Sempre esteve aí, sempre estará. Trocando em miúdos, no final de tudo. Tudo que a gente precisa, gente, está dentro da gente. Tudo que a gente precisa já está aí. Quando o escultor pega um pedaço de madeira, nós vemos um toco de madeira. Ele vê uma imagem que já está lá dentro. Por isso ele lasca. Por isso ele tira os excessos. O budismo prega exatamente isso. Todos vocês são Budas. Um mestre, eu não sou mestre, tá? Mas um mestre que se sentasse aqui e olhasse para cada um de vocês, enxergaria um ser iluminado, não outra coisa. Que pode estar embotado. Pode estar embotado por um pouquinho de lama, por um pouquinho de poeira, por um pouquinho de fuligem, mas é só tirar. No processo de eliminação, a gente começa a se reconhecer como a gente realmente é. E aí, então, as virtudes vão começar a se manifestar como uma coisa natural, de dentro para fora. Por enquanto é isso. Muito obrigado.